tão bonitinho, né? O que a gente vai ler hoje? O porco mal. O porco mal, né? Os três lobinhos. Porco mal. Os três lobinhos e o porco mal. Mãe, toma isso aqui de cima e depois pra baixo. Isso, os três Mãe, não lobinhos. fala. Os. Mãe, Começam não os três fala. lobinhos primeiro e o Não. porco mal é por último. Não. Hum. O porco mal, os três lobinhos. O porco mal, os três lobinhos. Então tá. Então vamos lá. Isso. Esse daqui é de Eugênie Trevisas. Brinque Book, a editora. Então, vamos lá. Era uma vez 3 lobinhos de pelo macio e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Mãe, ele pintou a unha da mãe dele. A mamãe dele tá pintando a unha dela, ó. Ela mesma tá pintando a unha dela. Viu? Um dia a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: meus filhos, é hora de vocês saírem pelo Ela mundo. que está pintando mesmo, assim. Não, ela que tá pintando a pata dela. Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele, disseram os 3 lobinhos. E lá foram eles. Passa no seu carro. Logo, eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar algum desses tijolos? Perguntaram os 3 lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Olha ele lá. Os 3 lobinhos Eu estavam... nem vou ficar olhando. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croque. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro de casa e trancaram as portas. O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. As galinhas tentando fugir. Ah, elas estão fugindo, porque o porco é mau. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os 3 lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. De tão perto, de tão... Concreto. Mãe, fala assim. Fala pra mim. Lê pra mim. Eu tô vendo. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído.
Eles estavam jogando peteca no quintal, quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: Lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Por que eu nem por todo o chá da China? Eles não vão deixar nem até pode acabar o chá da China, que eles não iam deixar o porco entrar. Então eu vou soprar, vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arames farpados, barras de ferro, placa de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e alguns cadeados de metal. Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinha pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçada, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Muito bondoso. Então os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente salvos. Olha lá eles lá. Ó a bomba. Olha lá. No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada espiar, como sempre. Espia. Olha. Mãe, Hum. isso é bomba? Uhum. Mãe, o que é bomba? É o que faz explodir. Explodir. É muito perigoso. É. Uhum. Não Até é coisa de porco. brincadeira. Para todos eles. Vamos lá? Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro de casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede e acendeu o pavio. Isso se chama dinamite? Dinamite. Dinamite? Isso, dinamite. Um tanto de dinamite. É muita coisa, né? Podia vir É, ó. Poderia E- vir dois. A casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. Olha lá. Chamuscou o rabo dele. Essa casa, o porto consegue derrubar ele. Se ele quiser. Isso. Há algo de errado com os nossos materiais de construção, eles disseram. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Neste momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores.
Por favor, você não dá um pouco dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios e a outra de rosas, e a última de flores de cerejeiras. O teto era de girassol e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco mal pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores. O que é espreitando? Ele estava só de olho, entendeu? Só pra casa dele? Tava só vendo a bagunça que estava acontecendo. Tava só espiando de novo. Só espiando? É. No dia seguinte, lá veio o porco mal pela estrada espreitando e viu a casa de flores que o lobinho tinha construído. Ele tocou a flor de cima e disse: lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar, nem todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou sem fôlego, o porco respirou novamente mais uma vez ainda. E em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. Ele tá matando. É, porque você não para de mexer, grudou. Solta, filho. É que a mamãe não tá de cabelo preso. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo eles acharam que o porco ia ser uma forma de pegar eles. Ia aprontar com eles. Ia fingir que estava bonzinho, mas ia continuar sendo mal. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa. E eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde, depois de bobinho. O que é de bobinho? Ih, filha, eu acho que nem a mamãe lembra o que é brincadeira de bobinho. Não sei se é brincadeira de pegar alguém. Não lembro. Tenho que ver. Como que é essa brincadeira de bobinho? Não me lembro mais. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar em sua casa. E lhe ofereceram o chá chinês, morangos e framboesas, e convidaram-no a ficar com ele o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre.